Bom dia, pessoal. Bom dia. Louvado seja Deus por mais um dia, mais um sábado. Estou muito contente com a presença aí da Karen, do Michel, da irmã Selma. Estamos muito felizes com vocês aqui. Continuem, todo sábado a gente está aqui nesse mesmo horário. E nós louvamos a Deus, né? Essa é uma oportunidade muito especial na nossa vida, né? De estarmos reunidos para estudar a palavra do Senhor. Esse dia ele já é perfeito porque foi Deus que fez, então e tudo que ele faz é bom, perfeito e agradável. Só nos cabe desfrutar da sua graça, das misericórdias dele que se renovou sobre nós nesta manhã. E vamos orar, agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Esse momento ele já é abençoado, então só nos resta agradecer a ele por mais um dia de vida, né? E aproveitar nesse momento também, orar por aqueles nossos irmãos que necessitam, né? Que se encontram enfermos, né? Que se encontram enlutados porque perderam um ente querido. Deus é aquele que pode consolar, é aquele que pode mudar diagnóstico. É o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então, confiando nesse poder, nessa misericórdia, a gente vai orar, apresentando esses irmãos. Tem algum pedido especial que vocês queiram apresentar? Como que é o nome dela mesmo? Suelita. Suelita, a mãe do Pablo. Bruno. Mais alguém? Então vamos orar. Pai, a Ti rendemos graças, ó Deus, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Eu te louvo, Senhor, por esse dia, eu te louvo, Senhor, por esta manhã. Eu te louvo, Senhor, por essa oportunidade, pela vida de cada um que aqui chegou. Ah, Senhor, obrigada. Obrigada, Senhor, pelo dom da vida que o Senhor nos concede. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deu um dia, mais um dia, perfeito e agradável. Nós te louvamos por essa oportunidade. Pai, que o nosso coração esteja receptivo, Senhor, à Tua palavra. Que os nossos ouvidos, Senhor, estejam atentos para ouvir e aprender de Ti. Senhor, que a nossa alma seja alimentada nessa manhã, que o nosso espírito seja fortalecido. Em nome de Jesus, nós oramos e te pedimos, Senhor, que o Senhor venha fazer brotar, Pai, a semente que está sendo lançada em nós da Tua palavra. Ah, Senhor, em nome de Jesus, que venha frutificar, Senhor, que nós consigamos colocar em prática tudo aquilo que nós temos aprendido de Ti, Senhor. Ah, Pai, neste momento também, nós oramos, Senhor, pelos nossos irmãos que necessitam, Pai, pelos nomes que aqui foram apresentados. Senhor, nós cremos no Teu poder. Senhor, nós cremos na Tua misericórdia. Pai, vai de encontro, Senhor, a essas vidas nesta manhã. Vai de encontro, Senhor. Opera um milagre, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Senhor, seja qual for a enfermidade, Pai, se for no corpo, se for, Senhor, no emocional, na mente, Pai, Tu és o mesmo, Senhor. Tu és o mesmo e em Tuas mãos está todo o poder. E nós cremos, Senhor, neste poder. Nós cremos, Senhor, na Tua misericórdia. Nós cremos, Senhor, no milagre. Alcança essas vidas, Senhor. E tantos outros, Senhor, que necessitam, Pai. Que neste momento, Senhor, está padecendo de alguma enfermidade. Está num leito de hospital. Está nas suas casas, Senhor, padecendo de dor. Ah, Espírito Santo de Deus, alcança essas vidas nesta manhã. Ah, Senhor, traga alívio, traga cura, Pai. Em nome de Jesus, salva, Senhor, liberta, Pai, transforma para a honra e glória do Teu santo nome. Espírito Santo de Deus, nós oramos pelos corações enlutados, pelas famílias, Senhor, que neste momento, Senhor, sofre a perda de alguém. Ah, Senhor, Espírito Santo, Tu és eficaz. Abraça-os nesta manhã, confortando, consolando, renovando as esperanças, porque nós sabemos que nós estamos aqui de passagem, mas que na eternidade estaremos todos juntos novamente. Ah, Senhor, reaviva essa esperança,
Atua, Senhor, nestes corações. Fortalece, Senhor. Renova, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós aqui, Senhor, como representante, Senhor, dos nossos lares, alcança os nossos lares, alcança a nossa família, alcança-nos, Senhor, seja qual for, Senhor, a obra que precisa ser realizada, para Ti não existe nada impossível. Senhor, traga salvação, traga libertação, traga, Senhor, cura, traga renovo. Senhor, Tu és o nosso tudo, Tu és a nossa providência, Tu és o nosso auxílio, Tu és o nosso socorro. Senhor, alcança-nos, alcança o nosso lar, Senhor, nesta manhã com uma bênção especial, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, para a honra e glória do Teu santo nome. Fortalece as nossas vidas, Senhor, fortalece-nos, ó Pai, renova, Senhor, a nossa fé, renova, Senhor, a nossa força, Senhor, em mais um dia, Senhor, consola os nossos corações, ensina-nos, Senhor, o caminho, Pai, da retidão, o caminho do perdão, o caminho, Senhor, da esperança. Ensina-nos, Senhor, a andar, ensina-nos, Senhor, a olhar através dos Teus olhos, Senhor, a amar, Senhor, através do Teu coração. Alinha o nosso coração ao Teu, Senhor, para que possamos fazer a diferença, Pai, por onde quer que andarmos. Em nome de Jesus, nós oramos e por fé, Senhor, eu já Te agradeço. Amém. Amém. Vamos lá, irmãos, capítulo 24 de Êxodo. O capítulo 24, pessoal, ele é muito interessante. Nós vamos ver que muitas das informações que nós temos nele, nós vamos encontrar elas também em Êxodo 19, verso 8, Êxodo 19, verso 12, Êxodo 19, verso 20, Êxodo 20, verso 19, Êxodo 32, verso 8 e Deuteronômio 31, verso 9. Lembra que eu falei para vocês na aula passada que a Bíblia, ela não é um diário, tá? Moisés, ele não está narrando para nós um diário. Hoje é segunda-feira, amanheceu ensolarado, acordei por volta das 7 horas e fiz isso e isso, tá? Hoje é terça-feira, amanheceu nublado. Não é um diário que está numa sequência, tá? A Bíblia, ela não está numa sequência. Moisés, ele está narrando os fatos, né? Esse período que o povo chega ao pé do Monte Sinai, nós vimos que eles ficaram ali por volta de quase um ano, e dentro desse um ano muitas das coisas aconteceram, e Moisés ele está narrando elas, porém elas não estão numa sequência. É a mesma lógica que nós vimos lá no princípio, né, de Gênesis. Gênesis, quando Moisés relata para nós Adão, Eva, Abel e Caim. Nós vimos que quando Deus chama Caim para um particular com ele, que ele tinha matado Abel, né, Caim sai da presença de Deus e vai para a terra de Nob. Né? Quer dizer, já havia uma civilização que eram filhos de Eva, né? Porque Eva era mãe de todos os seres viventes, não é isso? Porém, Moisés ele dá uma ênfase naquele fato específico, né? Caim sai da presença de Deus e vai para a terra de Nob, onde ele se casa e ali forma-se, né, uma família. Então perceba que a Bíblia ela se ateu a narrar Adão, Eva, Abel e Caim, mas já haviam, né, pessoas ali. Então a Bíblia ela não está numa forma de diário, ela não está numa ordem cronológica, o dia tal aconteceu isso, no dia seguinte aconteceu isso, não é assim. Tanta gente que nasceu. Isso, não é uma ordem cronológica, assim, imagina se Moisés fosse contar detalhe por detalhe de 40 anos, que tamanho que seria essa Bíblia nossa? Então, e o capítulo 24, ele se encaixa perfeitamente nessa regra. Ele está trazendo vários fatos que aconteceu durante esse período de quase um ano ali em volta do Sinai,
E Moisés está narrando para nós, tá? Porque, ó, perceba que, ó, depois, olha só como começa. Ó, depois disse a Moisés, sobe ao monte do Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, que eram filhos de Arão, né? E 70 dos anciãos de Israel, inclinai-vos de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se acheguem, nem o povo suba com ele. Vindo, pois, Moisés e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu de uma só voz e disseram, todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Nós vimos essa mesma expressão aonde? Em Êxodo 19, não é isso? E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. Era comum naquela época, né? Nós já vimos muito isso, né? Nos estudos anteriores. Eles, para marcar aquele local, eles edificavam altares, né? Assim, 12 monumentos, né? Lembrando que eram as 12 tribos de Israel. E enviou certos jovens dos filhos de Israel, dos quais ofereceram holocausto e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram, tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Nós vimos também essa expressão lá em Êxodo 19. Perceba que em Êxodo 20 já tinha lei, não tinha? Deus já tinha lei, é onde está descrito os 10 mandamentos, né? Só que aqui está dizendo, nós estamos no verso 24, no capítulo 24, e está narrando algo que aconteceu lá atrás, tá? Obrigado, Paulo. O povo disse, né, tudo. Então tomou Moisés aquele sangue e o espargiu sobre o povo e disse, eis que o sangue do concerto do Senhor tem feito convosco, todos sobre todas essas palavras. Aqui tem algo interessante, pessoal, que nós temos que meditar aqui, ó. Olha só. Moisés, ele desce com esse livro, as tábuas da lei, ele relata ela ao povo, e o povo, ele faz um pacto aqui, ó. Eles disseram, ó, tudo que está no livro, nós faremos, nós obedeceremos. Foi assim que procedeu? Aqui já tem uma informação importante para nós trabalharmos. Eles não tiveram condições de cumprir a lei. E perceba que Moisés então tomou aquele sangue, olha só, uma representação de Cristo, e o espargiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue do concerto. Aí Jesus já. Olha só, apontando. Por que é importante nós entendermos isso? Porque o tabernáculo vai falar muito, né? A alegoria vai levar-nos muito a Jesus. Então, olha só, ele pegou aquele sangue, espargiu sobre o povo e diz, ó, é o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas essas palavras. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e os 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como uma obra de pedra de safira, e como o poder do céu, o parecer do céu na sua claridade. Olha, eles tiveram uma visão de Deus. Eles viram, né? Aqui relata que eles viram como se os seus pés estavam sobre uma manta asfáltica de safira. Olha que visão linda que esse povo teve. A representação de Deus, como se eles tivessem visto assim, imagina quando você está viajando, você vê aquela estrada longe, né? Longe aqui, aquela manta asfáltica, eles viram aquela manta coberta de safira, a presença de Deus ali naquele lugar. Olha só, como o parecer do céu e a sua claridade. Porém, ele não estendeu, olha só Deus, ó. Porém, ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus
e comeram e beberam. Havia uma cultura na época, né? Quando uma pessoa ela via o seu Deus, isso tanto na cultura pagã como, né? Eles temiam muito. Lembra Isaías quando viu a glória de Deus? Ai de mim que vou perecer porque eu vi a glória de Deus. Eles temiam muito. E aqui Moisés está narrando que Deus, né, tranquilizou eles. Deus não puniu eles por isso. Como se diz, olha, não é como as culturas pagãs. É diferente. Vocês vão ter acesso comigo. Eu quero estar no meio de vocês. Então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim, ao monte, e fica lá. Olha só outra informação que nos leva ao capítulo 20. Ó. E dar-te-ei as tábuas de pedra. Viu como voltou lá atrás? No próprio 24 aqui Já explica, né? Já dá toda a explicação daquilo que eu estou falando. Lembra que eu já disse para vocês que a Bíblia ela foi escrita de forma de quiasmos? O que é quiasmo? Ela tem um ponto central e traz todas as informações para aquele ponto. Então nós vamos trabalhar, por isso que nós temos que trabalhar a Bíblia toda. Por que as pessoas falam assim, nossa, o Apocalipse é tão difícil de se entender? Não é que é difícil, se você ler só ele, você vai achar dificuldade mesmo, porque ele está numa linguagem, né, de simbolismo, ó, de metáforas, tudo, então você não vai entender mesmo. Agora, quando você começa a fazer as ligações e trazer tudo para o centro, qual é o centro do Apocalipse? É uma visão escatológica, uma visão do futuro. Então vamos ver o que Jesus falou a respeito disso, o que Pedro falou, o que Paulo falou, o que as profecias no passado falaram a respeito desse acontecimento escatológico. Aí você consegue compreender. Mas se você ir direto no livro, você não consegue. Não consegue. Entendeu? Então a Bíblia ela está nesse formato. É chamado de formato de quiasmo. Tá? Ela tem um ponto central e ela começa a trazer todas as informações para aquele ponto. Aí começa a trazer, né? Começa a ficar mais claro as coisas para nós. Tá? Então, olha lá. Vou te dar as tábuas da lei e os mandamentos que escrito para ensinares. Aqui já ficou claro, né? Aquilo que nós comentamos. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu ao monte de Deus. E aqui já leva nós lá para o capítulo 32. Para o capítulo 32, que quando Moisés estava lá no monte, ele ficou 40 dias lá, Josué ele ficou um pouco abaixo do monte, né? Lá mesmo no topo só foi Moisés. E Deus falou, ó, o povo já prevaricou. Moisés, o povo que você tirou do Egito já prevaricou. O teu povo, ele fala desse jeito, o teu povo. O teu povo já prevaricou. Quando Moisés vem descendo, ele encontra Josué. Josué, mas que barulho é esse? Parece barulho de vitória de guerra. Moisés já sabia o que estava acontecendo lá embaixo, porque Deus já tinha revelado. Ó, o povo já prevaricou. Lá no capítulo 32. Então tá vendo como ele se encaixa perfeitamente aqui? E todo o texto de Deus sempre fala o meu povo. Só que nesse momento ele fala o teu povo. Desce lá que o teu povo. Pecado, né? Sai daqui. O pecado separa o homem de Deus. Separa Deus, ele repugna, né? É interessante A Bíblia fala. o papel do líder, né? Porque Deus ele ia destruir o povo. Sim. E Moisés intercedeu, falando, não faz isso. Não faz isso, eles vão melhorar. E Deus voltar atrás, né, numa decisão que ele já tinha, porque um homem, né, um ser humano intercedeu. Então a posição de um líder, né, diante do seu povo, esse olhar, Relacionamento dele com Deus, né? a autoridade, a intimidade que ele tinha com Deus, para Deus voltar atrás em uma decisão que ele já tinha determinado, né? Não, eu vou destruir porque esse povo aí não tem jeito com ele. Mas Moisés não fala assim, não, dá mais uma chance que eles vão melhorar, eles vão ficar bons. E trazendo isso para os dias de hoje, pessoal, a figura da liderança. A figura da liderança. Hoje os pastores são tratados assim com desdém, sabe? Com pouco caso. E são pessoas que Deus, né, consagrou, Deus ungiu. E a Bíblia fala que, ó, os pastores, eles velam pela nossa vida e eles vão dar conta dela. Olha só, quando você liga isso a Moisés,
Porque sabe o que Deus falou para Moisés? Moisés, eu vou destruir esse povo e vou fazer de você uma nova geração. Olha só a proposta que Deus fez. Se Moisés fosse aquele cara, né, ambicioso, opa, essa ideia é boa. Está lá em Êxodo 33, essa ideia é boa. Deus vai destruir essa geração e faz uma geração. Então, Abraão não vai ser mais o pai, quem vai ser eu, né? Mas não, ele falou, Senhor, lembra da promessa que o Senhor fez com Abraão. O que as nações vão dizer? As nações vão dizer que você tirou o povo do Egito e o primeiro, né? O primeiro momento de prevaricação, de apostasia do povo, o Senhor destruiu. Olha só o coração de Moisés, gente. O sentimento dele, ele amava o povo. Porque Deus revelou para ele algo que ia fazer, ó, eu vou destruir. Moisés, não, Senhor, não, lembra, né, intercedeu pelo povo, ainda foi ousado, Moisés foi ousado demais, gente. Ele falou assim, ó, então risca o meu nome do livro da vida. Não, Moisés era o Moisés, gente. Brinca, intimidade. Relacionamento. Em volta de bezerro, não, Deus pode levar todo mundo. A intimidade. O relacionamento com ele e a posição dele de liderança em relação De liderança. Então, quando nós trazemos isso para a figura dos pastores hoje, tá? Aquele pastor que ele realmente dá a vida pelas ovelhas, ele ama o seu rebanho, ele ama, né, a membresia da sua igreja, ele se preocupa, ele tem essa consciência de que ele é responsável, porque a Bíblia fala que ele tem que zelar e ele vai dar conta. Então, quando o pastor fala, vamos visitar o irmãozinho ou a irmãzinha que está afastado, sabe, isso é zelo, isso é porque o Espírito Santo já inflou isso no seu coração, porque é responsabilidade dele. E Deus disse, ó, eu vou lhes dar pastores, né, segundo o meu coração, pastores que realmente vão amar como eu vos amo. Então, olha só a figura, né, interessante isso aqui, né, em Moisés. O 14, né? E disse aos anciãos, esperai-nos aqui, até que tornemos a vós, e eis que Arão e Ur ficam convosco. Quando tiver algum negócio, isso chegará a eles. Moisés deixou o povo sob a responsabilidade de Arão e Ur. Quando o povo prevaricou, a quem eles recorreu? Olha aqui. Outro detalhe, pessoal, entenda isso. Moisés era a autoridade. Arão estava ali auxiliando. Quando o povo percebe que Moisés está lá em cima, demorando, ó, morreu. Eles vão até Arão. Olha só, Arão não estava totalmente preparado para administrar aquele povo da maneira que Deus queria, como Moisés. Porque quando Moisés desce, sabe o que Moisés pediu para fazer? Ó, mata todos os idólatras. Será que Arão tomaria a mesma posição? Agora eu pergunto para vocês, olha a figura do pastor. Traz isso para os dias de hoje. Será que Moisés, esse homem que amava esse povo, ele falou isso, ó, mata os idólatras, com o coração cheio de alegria? Mas Deus não tinha acabado de falar, não matarás? Ele podia matar, sim? Samara, nós já estudamos isso, né? Por que Deus disse para matar, né? Lembra das nações idólatras? Aqui é uma situação diferente. O povo ele estava saindo de uma cultura pagã e indo em direção a outra cultura pagã. Porque não faz sentido o Deus falar assim, ó, não matarás e logo em seguida, ó, pode matar. Eu ordeno que mate. Não faz sentido. Só que o povo ele estava indo em direção de uma cultura pagã, que era Canaã. E Deus diz, ó, quando você chegar lá, vocês têm que destruir para que as práticas dele não contaminem vocês. Deus mandava matar qualquer um. Não, ele mandou matar um povo específico. Um povo específico. Lembra que nós tivemos os midianitas, a primeira guerra do povo de Israel foi contra quem? Os midianitas. Tinha algum motivo para os midianitas guerrear com o povo de Israel? Um povo que nem guerreiro era. Um povo que acabara de sair de uma escravidão. E Deus jurou que nenhum deles ia ficar.
Lembra aquele último que teve, aquele que foi levar a notícia, ó, Saul pediu para mim que eu auxiliasse ele para ele se matar. Ele se dobrou em cima da sua espada. Tá aqui o seu bracelete e a coroa. Davi falou, você tocou no ungido do Senhor? Foi lá e... Então, esse matar, nós precisamos separar isso, tá, Samara? Nós precisamos separar muito bem isso. Por que Deus mandou matar? Ezequiel, Deus fala assim, ó, eu vos dei mandamento, eu vos dei algumas ordens, algumas regras, que não eram boas, mas eram necessárias. Tá? Ficou claro aqui essa questão? Então, quando Moisés ele desce do monte, que ele vê aquilo, ele toma desse, ó, mate os idólatras. Eu tenho certeza, gente, que ele não falou aquilo vibrando no seu coração, vamos matar, gente, sede de sangue. Não, aquilo doeu muito mais nele, como líder, como um pastor, do que qualquer outra pessoa. Só que tinha que fazer. A questão aqui é a seguinte, será que Arão tomaria a mesma decisão? É a figura do pastor. Todo mundo, é interessante, né? Quer ser pastor, abre igreja e tal. Mas, gente, o peso disso é muito sério. Às vezes você vai tomar decisões que você não queria tomar. Mas é como se diz, né? Você tem que sentir na pele. Tem uma analogia muito interessante dos beduínos, aquele povo nômade que tem lá em Israel. Até hoje é assim, quando a ovelha é uma ovelha, aquela ovelhinha que a gente fala, ovelhinha negra, né, desobediente, sabe o que os pastores fazem? Quando ela não consegue, quebra a patinha dela. Quebra a patinha dela e sabe o que ele faz com ela? Carrega no sombro, até ela aprender. Porque ela é aquela ovelhinha que não consegue seguir o bando. Ela é aquela ovelhinha que vai para os apriscos, que vai para os abismos, que vai para os lugares que vai trazer morte para ela. Então, para não acontecer isso, ele vai e quebra a patinha dela. É por zelo. Por zelo. É muito interessante, né, pessoal? Puxa vida, mas quebrar a patinha, mas isso é demonstração de amor. A falta de amor seria deixar ela cair no abismo. Mas quando ele quebra a patinha dela e coloca ela na sua cavalgadura, ele está demonstrando amor. Isso para nós, nossa, que crueldade. Mas é o modo que ele tem de demonstrar amor. E a Bíblia não fala tanto disso. Deus, ele nos disciplina, né? Ele açoita, né? A quem ele ama. Aí ele traz a questão, o fato de quebrar é a correção. É a correção. E carregar ela até ela ficar boa. É o amor. Olha. E na verdade, nos nossos dias não acontece isso. Eu vejo, existem pastores e pastores, né? Tipo Moisés e Arão. Hoje não é diferente. E existe a maneira de como esse pastor, que no caso de quebrar a patinha, né, como diz o Jonas, ele não quebrou a patinha e largou. Ele quebrou a patinha e jogou nas costas e carregou. Né? E a gente vê que nos dias de hoje, a gente vê que não acontece isso. Né? E a gente vê, como você acabou de dizer, quantas igrejas são abertas aí. Será que é pelo amor às almas? Jesus falou, eu sou o bom pastor. Olha só que interessante, Jesus fala, eu sou o bom pastor, eu cuido das minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Só que também tem o salteador, o ladrão, que entra infiltrado. Ele deixou claro. Gente, quando você vê uma notícia aí, o fulano tal, o pastor tal e tal, o escândalo, Jesus deixou isso bem claro, falou, vai ter. É necessário ter os escândalos, mas ai daqueles que, porque os escândalos vieram, ai aquele que faz a obra do Senhor, visando lucro, visando, sabe? Jesus já nos alertou sobre essa questão, porque tem aqueles que realmente são chamados e que amam, como também tem aqueles que têm outros interesses. Carteira, né? Por isso que o bom do estudo é esse, porque o estudo ensina você, né, a ter essa visão analítica de avaliar, poxa vida, o meu líder espiritual realmente cuida de mim, realmente se preocupa,
Ele não está visando somente outras coisas, entendeu? O estudo é para isso. Quando Jesus diz que a verdade é libertar, a verdade que ele estava falando era o quê? A palavra. A palavra é a nossa bússola. Eu tenho condições de avaliar. É muito simples chegar aqui, olha só, é muito simples chegar aqui, abrir a Bíblia e falá-la para vocês, e olha, gente, façam isso. Os fariseus também faziam. Só que Jesus falava, ó, vocês fazem coisas, mas vocês não... Vocês pregam coisas, né? Ensinam, mas vocês mesmo não falam. E eu tenho certeza que vocês estão me avaliando quem é o Emerson. Oh, mas peraí, ele tem mesmo condições de trazer isso aqui para mim. A vida dele. Analisar a vida dele. Ele está falando algo que realmente ele procura viver? Né? Eu não estou dizendo de falhas, tá, pessoal? Todos nós somos falhos. Se for procurar perfeição, então fica difícil. As falhas tem, é claro, né? Andem comigo uma semana que vocês vão ver o que é falhas que eu tenho. Porém, assim como vocês, eu peço a ajuda do Espírito Santo para me conduzir pelo caminho da verdade. Eu estou dizendo coisa grave. Puxa vida, o pastor está ali falando de adultério, mas ele mesmo está em adultério, né? Ele, enfim, é um exemplo, né? Então, é essas coisas que nós temos que analisar, tá? Ver no nosso pastor essa figura, né, de Moisés, de Jesus, né? Amava, a ponto de falar, não, Senhor, ó, eu risco meu nome também. Risco meu nome também. Olha, não, só para complementar, que nem a Samara está falando porque Deus permitia. Aí você até comentou, a gente já estudou sobre quando ele falou, quando eles entrassem na terra, que era para matar todos os habitantes dali, né? E eles não fizeram isso, né? Eles começaram e o mal todinho. Eu tô falando assim para você ver que Deus não é assim, vai lá e mata. Não é por um motivo, é porque eu quero matar. Existe um motivo. E o fato deles não terem feito o que Deus determinou foi o que levou a nação de Israel até o fim sempre. Por quê? Porque se alinhava com eles e procedia da forma deles, porque Deus sabia a influência que aquele povo tinha poderia ter sobre a vida deles, como teve. Diferente, até a Bíblia vai citar mais pra frente, sobre Caleb. Caleb não, chegou e ele falou, Deus mandou matar todo mundo, é todo mundo que eu vou matar. Caleb teve essa postura, né? Então, quer dizer, não é à toa, só porque um capricho eu quero que mata, não, é porque sabiam a influência daquele, né, ia exercer sobre a vida deles. Deus conhecia o coração desse povo, né? Conhecia que a maldade que havia e que eles não tinham chance de voltar atrás, de consertar, porque Deus, ele conhece o nosso coração, né? Ele sabe das nossas intenções. Então Deus sabia que esse povo de fato era um povo perdido, que não tinha como voltar, né? Reaver assim, esse acesso, né? Essa comunhão com Deus. Então eram essas as pessoas, né? Assim como Deus vai falar sobre o episódio de Caim e Abel, né? Deus, ele chega, ele fala, ele ainda fala para Caim, né? Ele fala assim, olha, Caim, por que você está irado, né? Deus ainda fala para ele, por que você está irado, né? Se você não repensar suas atitudes, o pecado já dá morte. Porque Deus sabia no que ia dar aquela inveja, aquela ira que tinha se acendido no coração dele. Assim também como Esaú, que era alguém que tinha a sua natureza corrompida e desde sempre, né, era perverso nas suas atitudes. Então Deus é aquele que conhece, né? Ele conhece o ser humano, ele sabe da intenção do coração e são escolhas, né? São escolhas. Deus, ele mostra o caminho, mas aí cabe a nós, né? A escolha, e Deus não intervém nas escolhas que as pessoas fazem. Então ele é a questão do coração, da intenção do coração que Deus conhece. Exatamente. Gênesis 15, Samara, lembra que quando Deus revelou para Abraão, falou, você vai ser peregrino nessa terra, a sua descendência vai tomar posse dela, mas a sua descendência vai para o Egito, vai ser escravizada lá por 400 anos, e a quarta geração vai voltar para cá.
E aí ele diz no verso 16, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. Ou seja, Deus deu oportunidade para eles de arrependimento. Eles tinham em Abraão, a pregação do Evangelho. Lá em Gálatas diz, prevendo as Escrituras que Deus haveria de justificar os ímpios que ele fala, como é... Não os ímpios, não, gente. Prevendo as Escrituras que Deus haveria de justificar os ímpios, pregou primeiro o Evangelho ao crente Abraão. Então, quer dizer, Abraão já era testemunho dessa nova mensagem. Já era testemunho dessa nova mensagem. Porém, Deus fala que a medida das injustiças deles ainda não tinha alcançado o topo. Ou seja, houve sim oportunidade de arrependimento, de salvação para aquele povo. Não é ímpio que fala lá, é os gentios. Havendo nas Escrituras previsto que Deus haveria de justificar pela fé os gentios, pregou primeiramente o Evangelho ao crente Abraão. Então Abraão era aquele cara que tinha, ele estava ali como um porta-voz dessa nova mensagem agora, tá? Bom, vamos lá, seguindo aqui. Moisés deixou Arão e Ur, ficam convosco, quem tiver algum negócio que chegará até eles. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte, e habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobria por 6 dias, e ao 7º dia chamou o Senhor a Moisés no meio da nuvem. Olha só, com um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Aí, tá vendo? Casa certinho lá com Êxodo 32 e 33. Então você percebe que o 24 ele está trazendo várias informações de vários acontecimentos em dias diferentes, tá? Entendido, pessoal, aqui o 24? Então vamos para o 25, que agora nós vamos entrar no tabernáculo. Emerson, deixa eu fazer aqui uma observação aqui, sobre o conhecimento. Eu até estava tentando passando esses dias que quando a gente tem um conhecimento, eu falo acadêmico, que você tem uma formação, você acaba abrindo os olhos e consegue ver as coisas por vários ângulos ou por outros ângulos. E aí quando a gente começa, e aqui não é diferente, a gente começa a estudar a Bíblia e a gente começa às vezes se posicionar de uma forma diferente, E aí entra a questão, do pastor que ele tem um chamado e o pastor que ele tem uma credencial, são diferentes. E aí a pergunta e a gente vê pela educação, Você vê que os nossos governantes não estão preocupados em formar as pessoas pelo conhecimento. Eles estão preocupados em formar as pessoas pelo seu diploma, para aumentar o HDBL lá que fala, dos índices lá de até questões econômicas, E aí quando você começa a ter esse conhecimento, você começa, às vezes, opinar ou se impor de forma, às vezes até ao contrário, E a gente viu que o Evangelho, essa evolução do cristianismo, se deu justamente por esse motivo, Martinho Lutero foi um que, não é que se rebeliou, ele viu que o andamento surgia, não era o que realmente era o que estava na Bíblia. Então ele se posicionou. E aí eu pergunto hoje para nós, a gente está buscando conhecimento para a gente ter um posicionamento, porque senão a gente vai ter um conhecimento e a gente fica conivente de uma instituição, de um sistema, e que não é diferente da nossa vida política, Eu acho que a vida religiosa,
ela vem mais ou menos, que eu observo, meio no paralelo. Ela vem tomando um caminho meio, tipo assim, politicamente falando, com as mesmas regras, com os mesmos padrões. E nós, como conhecedores do Evangelho, a gente tem que tomar um posicionamento, né? E uma coisa que é engraçado, é como o Hermes falou assim, que ele está aqui dando estudo para nós, e você vê que tem um número de pessoas até assim, considerável, né, para um sábado de manhã. Agora, essa pessoa, ela tem que trazer para nós, ou nós temos que ver nessa pessoa algo para você inspirar. Até porque, né, a gente vê que são pessoas inteligentes aqui e jamais ficaria aqui numa reunião ou num estudo se você visse que o seu líder não estava à altura, não é uma pessoa digna de estar ali, né? Então, tipo assim, essa função da liderança e a pessoa que está na frente, ele tem que ter vários posicionamentos, né? Não é só pelo fato do título, não. Ele tem que ir além do título, ele tem que ter outros complementos ali, porque senão as pessoas... Outro dia o pastor estava pregando aqui, falando que o nível da igreja aqui, né? Mas tem pessoas aqui muito inteligentes, né? Com uma formação até expressiva, né? Academicamente falando, quer dizer, não é qualquer lugar que se tenha pessoas com esse nível, né? Então isso aí faz com que as pessoas sejam os nossos líderes, né, Michel, tenha realmente uma postura, que nem líder dos adolescentes, né? Os nossos adolescentes, os nossos jovens, são pessoas inteligentes, né? Então, cara, nessa questão que eu quero deixar bem claro para todos aqui, que o nosso conhecimento, que nós estamos aqui, é para a gente nos posicionar para que o Evangelho se desenvolva de uma forma digna, né? Que nós possamos realmente ter uma postura de Moisés, não de Arão, né? Essa colocação, você entendeu, Emerson? Que nós possamos ter essa postura de Moisés, sabe? E aí vem os frutos do Espírito e os frutos da carne. É o que eu falei. Como que se resume tudo aí? A justiça. Tem que prevalecer a justiça. No momento que a gente põe a justiça em primeiro lugar, eu acho que as coisas funcionam e as coisas vão para frente. Concorda? Não, claro, plenamente. Deus sempre ele teve uma voz profética na história, sempre, sempre. Né? Nós vimos, quando você lê o porquê que Jerusalém foi destruído pela Babilônia, Deus sempre teve alguém ali, Jeremias, né, confrontando. A gente vê Abacuque. Mas, Senhor, o que está acontecendo? Abacuque está falando do sistema religioso, gente. O que está acontecendo? Olha o seu povo. E por que eu clamo e não me atende? E aí Deus começa a revelar para ele o desfeito daquilo. E lá no capítulo 3, a oração de Abacuque, o que ele fala? Pessoal, é interessante o capítulo 3 de Abacuque, que ele fala de um avivamento. Um avivamento. O problema nosso é que nós esperamos um avivamento coletivo, como houve lá em Atos 2. E o avivamento, ele é pessoal. O avivamento, ele é pessoal. Como Abacuque. Abacuque, ele entendeu. Ele falou, Senhor, ouvi a tua voz e tremi. Agora, notifique a tua obra no meio dos anos. E eu, da minha parte? Eu, ainda que não haja, mas eu vou me posicionar, a minha esperança está em ti. O Senhor é o meu Salvador. Ezequiel 8 também, Deus chama Ezequiel vai lá, faz uma fenda lá no templo e olha o que está acontecendo lá dentro. Olha como o meu povo está se apostatando. Então Deus sempre teve uma voz profética, sempre vai haver juízo, sempre vai haver. É aquilo que eu li para vocês do apóstolo Tiago, né? Nós que somos conhecedores, que temos a verdade, né? Nós vamos ser mais cobrados.
Agora, Jesus, ele sempre deixou claro, gente, olhe para mim. Eu sou o autor e consumador do século, da sua fé. Olhem para mim. Porque se você for olhar para a instituição, para A, B, C, pastor A, pastor B, você não fica. Jesus falou, olhe para mim. A necessidade de conhecer a voz do pastor, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, se A, B, C falou outra coisa, é a voz que... Aos irmãos bereanos, irmãos. Aos irmãos bereanos. Os irmãos bereanos é o exemplo clássico. Paulo e Silas ali pregando, Atos 17, 11, ele pregando e eles lá conferindo. Vamos ver se é isso aqui mesmo. Eu falo isso para nisso. Nossa, gente, vocês não fazem ideia o tanto que isso aqui toma o tempo da gente. Porque é muito simples trazer aqui, ó. Gente, eu trouxe um pão com manteiga para vocês, comem. E eu levei isso para o pastor. Eu fico imaginando o pastor todo dia ele tem que trazer um alimento fresquinho para vocês. Todo dia. Na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, ele tem que trazer. E para ele trazer esse alimento, ele precisa buscar. E buscar na onde? Na palavra. Na fonte. Se um sábado, e o domingo, né, que eu também sou professor na escola dominical, já me toma a semana toda, que eu fico estudando e vendo e tal, e conferindo as referências, já me toma um tempo que vocês não fazem ideia. Imagina um pastor cuidando. Ainda até eu falei, ó, pastor realmente, ele tem que viver da obra, pela obra, porque a vida dele está na obra. Não tem como ele ter uma outra função paralela a isso, não tem como. Eu tiro por mim. É a semana toda estudando para chegar aqui, trazer um alimento, aquilo que Deus colocou no meu coração. É muito fácil chegar para vocês, ó, gente, eu trouxe um pãozinho com manteiga, viu? E o café tá meio amargo ainda também, tá? Não. É trazer um estudo de qualidade, né? Que realmente vai impactar pela graça de Deus. Não é eu, não. Não sou eu, não. É o Espírito Santo. Ou então, deixa eu dar um Ctrl+C, Ctrl+V. O que tem na internet aí falando sobre o tabernáculo? Ah, ó, tem um estudão aqui. Dá um Ctrl+C, um Ctrl+V aí, vou imprimir e levar lá para eles. Não. Sabe? Isso é dedicação. Dedicação. Agora você imagina, né? E nós temos essa condição de fazer essa análise, como os irmãos bereanos. Como os irmãos bereanos. Nós temos a verdade. Essa verdade ela tem que refletir lá fora. Por isso que eu falo para, tipo assim, o conhecimento nosso é fundamental. Se você vai e a gente ouvir uma mensagem, uma pregação, se você vê que não tem fundamento, ou que não está realmente condizendo com a Bíblia, porque existe isso aí, gente, é óbvio, né? Existe, você vê que o negócio não flui, né? E se não tivesse uma palavra, realmente, um conteúdo, Emerson, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui, não perderia meu tempo. Então, se eu estou aqui, porque há um conteúdo. Porque, caso contrário, vocês não vão me ver aqui na igreja para me perder meu tempo. Porque é o que o Emerson falou assim, para assumir para o papel de líder ou de pastor, seja lá qual for, o líder, vamos falar do líder, ele tem que ter uma postura. E as pessoas têm que ver nele e ver uma pessoa que realmente seja uma referência. Eu falo por mim, até porque é uma responsabilidade grande, né? As pessoas têm que olhar para a gente e ver algo diferente. Você tem que transmitir para as pessoas uma confiança, uma credibilidade. Você tem que ter uma credibilidade, senão, caso contrário, o negócio não vai fluir. E o conhecimento é fundamental, porque se não tiver um conhecimento, a gente vai ficar sempre ouvindo blá, 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 e não sai do lugar. E isso é muito importante, porque a gente está aqui realmente para fazer a palavra de Deus, o Evangelho, realmente vivenciar em nossas vidas, né? Que nós somos perfeitos, cara, eu sou o primeiro, né, a não ser, ou não estar, mas a gente tem que procurar, né? E se basear
ou seguir algum lugar que realmente você cresça como pessoa, né, como cidadão, como evangélico. Isso é fundamental. Resumindo, parabéns, viu? Mas vamos lá, pessoal. Aumentando o tabernáculo. Vamos lá, o 25. Olha que interessante, pessoal. Então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que me traga uma oferta alçada. O que seria uma oferta alçada, pessoal? Uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis uma oferta alçada. Essa palavra alçada significa alçar, né? Por em cima do alcance, alçada. Tome uma oferta alçada. Isso. E todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis essa oferta alçada. E esta oferta alçada que tomareis deles, agora que é o interessante. Deus, ele discrimina que oferta é essa que ele quer. E olha, é interessante esses elementos, todos eles têm um significado para nós. Essas ofertas voluntárias, ela era alçada e voluntária. Agora vamos para Êxodo 36. Olha o que aconteceu com essas ofertas alçadas. Uma referência, Êxodo? Oi? Uma referência? O Êxodo 36? É o 36, o Êxodo 36, do 1 ao 7. Oi? Não, ofertas. Êxodo 36, do 1 ao 6. 1 ao 7, né? 1 ao 7. Olha só. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem sábio de coração a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saberem como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo que o Senhor tinha ordenado. Porque Moisés chamara Bezalel e Aholiabe e a todo homem sábio de coração, cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, isto é, a todo aquele a quem o seu coração movera, que se chegasse à obra para fazê-la. Tomaram, pois, de diante de Moisés toda a oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda eles lhe traziam cada manhã oferta voluntária. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia, ou seja, cada um na sua especialidade, né? E falaram a Moisés dizendo, o povo, olha só que interessante agora, o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou que fizesse. Então mandou Moisés que fizessem passar uma voz pelo arraial, dizendo, nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque tinha material bastante para toda a obra que havia de fazer-se e ainda sobrepujava. Sabe o que é o mesmo povo com o mesmo espírito? Coisa linda, né? O povo no mesmo espírito, no mesmo sentimento. Porque esse tabernáculo, pessoal, o Deus falou assim, faça um tabernáculo, porque eu vou morar no meio de vocês, junto com vocês. Essa vai ser a minha casa. Porque todos os outros deuses, os deuses pagãos, tinham seu templo, a sua casa. Agora e o Deus de Israel? O Deus de Israel não. E quando Deus fala que ele agora construa um tabernáculo, porque eu vou morar nesse tabernáculo, eu vou estar lá, o povo, ele abriu o coração de uma tal forma que a maior vontade, né, o desejo deles era construir aquilo logo para ter a presença de Deus. De Bezalel, o Senhor fala que o Espírito
Deus deu o espírito a ele de sabedoria, de entendimento, separou ele para aquela coisa ali, e colocou no coração dele e ensinou ele. A Bíblia vai falar isso de Bezalel. E aí a Oliabe fica ali como ajudando ele, ele faz todo o processo do tabernáculo. Isso é bonito, interessante que Deus vê algo em alguém quando a gente fala de capacidade, né? A Bíblia fala claramente em relação a ele. Capacitou, viu aquilo no coração dele, capacitou, o Espírito de Deus capacitou e ele fez para fazer todo esse processo. A sabedoria vem de Deus. Né? Agora, pessoal, antes de entrarmos no tabernáculo, eu acho que nós nem vamos conseguir entrar hoje. Porque, olha só que interessante. Como nós estamos falando de algo que ele é uma alegoria da pessoa de Cristo, de Jesus, e eu quero trabalhar em três pilares. Jesus, a igreja e nós pessoalmente. Porque é exatamente disso que trata o tabernáculo. Essas ofertas que Deus discrimina aqui, ó, ele vai discriminar, ó, ouro, prata e o cobre, pano azul, pano de púrpura, de carmesim e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiro, tingidos, né, de vermelho, e peles de texugo, e madeira de cetim, azeite para a luz, e especiarias, e o óleo da unção, e especiarias para o incenso. Não era qualquer coisa. Esse incenso, esse óleo, tem um significado tão grande que vocês não fazem ideia. Tudo isso está relacionado a nós, a igreja. As pedras de sardônica, as pedras de engaste, o éfode para o peitoral, e me farão um santuário e habitarei o quê? Só que nós vimos no estudo passado, na festa das cabanas, que tanto o apóstolo Pedro como o apóstolo Paulo, ele diz que nós agora era o quê? Um tabernáculo provisório. E o apóstolo Paulo ainda vai mais longe, que nós somos o templo do Espírito Santo, em que ele habita, né? Olha só, eu vou habitar no meio de vocês. Conforme tudo o que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Para nós entendermos, já que nós vamos trabalhar essas alegorias como nós pessoalmente, né, nossa vida pessoal, como igreja e como Cristo, essas três alegorias, esses três pilares, nós vamos trabalhar eles, tá? Então, é muito importante nós entendermos. A carta aos Hebreus, ela traz um esclarecimento muito grande a esse respeito. E é importante nós estudarmos ela também, tá? Muitas coisas de que o pessoal assim, tinha dificuldade de entender na pessoa de Jesus, a carta aos Hebreus ela explicava. Hebreus, lá no primeiro capítulo, ele já começa. Jesus ele é superior aos anjos, ele é superior a Moisés, ele é superior ao sacerdote, ele o sumo sacerdote pela ordem de Melquisedeque. Ela explica, ela ajuda a gente a entender muita coisa do Antigo Testamento. E eu queria que vocês também, nós estudássemos o capítulo 8 e o capítulo 9, para que nós possamos entender, tá bom? Vamos lá, pessoal, capítulo 8 de Hebreus. Porque nós vamos ver que no tabernáculo era realizado muitos sacrifícios. E tinha um porquê desse sacrifício. E esses sacrifícios apontavam para quem? Né? A carta aos Hebreus ela nos ajuda a entender o porquê. Lembra que Deus falou para Moisés, Moisés, você vai fazer um tabernáculo no modelo que você vai ver, o modelo do tabernáculo celeste. E o interessante desse tabernáculo, pessoal, Deus faz questão, Deus não falou para Moisés, Moisés, vai lá e me faz um tabernáculo, viu? Como que eu vou fazer? Não, do jeito que você quiser. Olha só, até nisso. Aqui eu já tenho uma deixa aqui. Servir a Deus não é de qualquer jeito. É do
jeito dele. É do jeito dele. Se ele foi categoricamente passar todas essas medidas por medida, o incenso. Olha, o incenso eles vão fazer de estoraque, vão fazer de gálbano, vão fazer de onix. Todos esses 3 elementos traz uma alegoria para nós. O óleo de azeite, de acácia, de canela, de ecácia, o azeite puro da oliva batida, tudo isso tem um significado. Então Deus foi específico. Não era simplesmente, faz lá um tabernáculo. Qualquer tabernáculo que você fizer, eu vou morar dentro. Eu sou um Deus humilde. Qualquer coisinha que vocês fizerem, eu vou estar lá. Olha, Deus foi específico. E isso quer nos dizer alguma coisa. Sim ou não? Muito senhor. Por isso que nós vamos trabalhar essas 3 questões, esses 3 pilares. Nós, a nossa vida particular, pessoal, a igreja e Jesus. Olha só, o capítulo 8 já vai falar do sumo sacerdote e de uma nova aliança. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Olha só, não aquele construído por Moisés, mas o verdadeiro tabernáculo. Lembra que no estudo passado nós lemos no Apocalipse que João viu o tabernáculo de Deus entre os homens? Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Ele serve num santuário que é cópia. Olha só, que é cópia e sombra daquele que está nos céus. Já para construir o tabernáculo, tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Deus mostrou esse tabernáculo para Moisés. Olha, esse é o modelo, é dessa forma. E nós vamos encontrar ali, pessoal, coisas incríveis, como Deus foi específico. Olha, a profundeza do significado daquelas coisas. Cada cortina, cada móvel no seu respectivo lugar. Sabe, não coloca aí onde você quiser. Moisés, põe esse candelabro onde você achar melhor. Põe o altar de incenso aonde você quiser. Os pães da mesa da proposição, coloca aí em qualquer lugar. Olha, foi muito categórico, foi muito específico. Isso quer nos dizer algo. Por isso que nós temos que estudar isso aqui com muita cautela. A gente poderia falar disso aqui hoje. E bora para cá, mas peraí, gente, o que isso significa? Mas nós precisamos entender, né, do mesmo modelo que eu lhe mostrei lá no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Antes, como também a aliança da qual ele é mediador e superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel, com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que não permaneceram fiéis à minha aliança. Olha, nós vimos lá no verso 24 que depois que Moisés leu a lei para o povo, nossa, tudo que você nos disse, tudo que o Senhor deseja, nós faremos. E nós vimos que não foi assim. Essa aliança foi quebrada.
Por quê? Porque pela lei, aqui já nos leva, né, a um plano de salvação. Pela lei, ninguém poderia ser salvo porque ninguém tinha condições de cumprir a lei. Ninguém tinha condições de cumprir a lei. E essa lei também, o profeta Jeremias, Deus usa o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, essa lei também estava escrita em tábuas de pedra. E na verdade, Deus escreveria elas seriam imprimidas no nosso coração, como uma nova aliança. E para ela ser inserida no nosso coração, né, ela precisaria de uma nova aliança, que é essa aliança de qual fala aqui, é a aliança que Jesus fez por nós. Lembra na ceia? Na ceia Jesus diz, esse é o cálice da nova aliança. Os patrocinadores, Marcelo. E a quebra, pode agora? E a quebra dessa aliança que Deus fala aqui foi tão séria que Deus, ele declara, ó, eu me afastei deles. Eu me afastei deles. Diz o Senhor, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. Porém, minhas leis na sua mente. A Bíblia, quando fala de coração, pessoal, ela não está falando coração órgão, ela se refere à nossa mente, inteligência, vontade e sentimento, tá? Então, eu vos porei na sua mente, a escreverei no seu coração. Serei o seu Deus e eles me serão povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão. Desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado é envelhecido e está a ponto de desaparecer. Então, aquela aliança, ela serviu, né? Claro, ela serviu para nos mostrar algo. Porém, a lei, por isso, agora voltando lá no porquê que a lei, as tábuas da lei ficavam dentro da arca, né? A lei, ela não tinha, ela apontava o seu erro e trazia condenação. E o propiciatório servia o quê? Ele tinha que pegar o sangue do animalzinho e aspergir sobre aquele propiciatório. Propiciar significa apaziguar. O Pablo pesquisou, que conste isso no seu boletim, viu, André? Que conste isso na sua grade curricular. Ele pesquisou, né? É apaziguar, apaziguava a ira de Deus. Ninguém tinha condições de cumprir a lei. Aquela antiga aliança não tinha condições. Tá? Aí ele entra no 9. Ora, a primeira aliança tinha regras para a adoração e também um santuário terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamado Lugar Santo. Estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Lugar Santíssimo, onde se encontravam o altar de ouro com o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estava um vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da lei. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas, não cabe agora falar detalhadamente. Estando todos assim preparados, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar
e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa mesma forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Isto é, uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Olha que interessante isso daqui, hein, pessoal. Aquele sacrifício, aquelas ofertas, os sacrifícios, não podia, dar uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilho. Lembra que o sumo sacerdote ele fazia um sacrifício para ele, para perdão dos seus pecados. Ele se purificava, aí ele entrava uma vez por ano no lugar santíssimo e fazia, um sacrifício. Ele levava o sangue daquele sacrifício e aspergia sobre a arca da aliança, sobre o propiciatório, uma vez por ano pelo povo. Aqui ele está dizendo, não por meio do sangue de bodes e novilho, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Todo ano, aquele sumo sacerdote, no dia de Yom Kippur, ele tinha que oferecer esse sacrifício, todo ano. Agora, com essa nova aliança, com essa nova ordem, Cristo fez isso uma única vez. E o sacrifício foi aceito por Deus. Ele fez isso uma única vez, obtendo eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e de touro e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez. Alguém faz um testamento, os herdeiros só têm direito a esse testamento, a essa herança, se ele morrer. Ele ainda estando vivo, eles não recebem. É o que ele está dizendo aqui. Pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, então o sangue de novilhos e bodes e também a água, a lã vermelha e os ramos de sopo, e os aspergiu sobre o próprio livro e todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. O capítulo 24 de Êxodo que nós lemos. Lembra que Moisés desce do monte e ele oferece sacrifícios, ele pega esse sangue e vai aspergir sobre o povo. Da mesma forma, aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue e sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto,
era necessário que as cópias das coisas que estão no céu fossem purificadas com esse sacrifício, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores, pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para oferecer repetidas vezes a semelhança do sumo sacerdote que entrava no lugar santíssimo, todos os anos, com o sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar o pecado de muitos e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Então perceba que todo o tabernáculo apontava para as coisas futuras, apontava para Cristo. Todos os sacrifícios, todos os utensílios que nós vamos ver ali dentro estavam apontando para Cristo. Cristo agora, com o advento da sua vinda, ele representa esse sumo sacerdote, ele representa esse sacrifício, ele representa esse sangue que agora, segundo o que nós lemos, o esclarecimento da carta dos Hebreus, não precisa mais todo ano entrar nesse tabernáculo para oferecer um sacrifício para ele, para o povo. Esse sacrifício ele foi aceito por Deus. Então aqui deixa bem claro o que nós vamos estudar, tá? Porque vocês podem olhar aí nos YouTube da vida. Não, o tabernáculo não tem nada a ver com isso. Tabernáculo, E várias interpretações. Então nós estamos vendo aqui pela palavra de Deus, que tudo aquilo estava apontando para Jesus. Para Jesus, para a igreja e para a nossa vida pessoal. Porque eu precisava levar o meu cordeirinho. Ele ia receber toda a culpa do meu pecado. Não importa o grau de pecado. Se eu furtei um lápis ou se eu exterminei uma família. Alguém tinha que pagar um preço. E esse alguém era o cordeirinho. Tá? Beleza, pessoal? Entendido aqui o que nós... Então vamos lá para o nosso tabernáculo. Ainda temos uns minutinhos, dá para nós entrar em mais alguma coisa. Olha lá, pessoal, esse é o tabernáculo. Olha só. É interessante você ver. Passa mais uma, primo. Olha só, pessoal. Deus disse que esse tabernáculo seria feito com que madeira? Madeira de acácia ou de cetim. Uma tradução está de cetim, tá? Outra tradução está de cetim. Olha, essa é a árvore de acácia. Por que Deus não pediu para fazer de cedros do Líbano, de madeira nobre? Por quê? Imagina você pegar um marceneiro, aquele profissional que trabalha com madeira, e falar para ele, eu quero que você construa para mim uma casa, mas de madeira de acácia. Ele olha para aquilo ali, rapaz, essa madeira, pessoal, ela é interessante. A madeira de acácia, ela é dura, muito dura, e ela tem muitos nós. E o interessante é que Deus falou assim para Moisés, não é para você pegar e fazer de toras, é de tábuas lavradas. Dá uma tadinha só essa árvore. E aí é que entra a simbologia dela, pessoal. Deus poderia, Moisés, faça de madeira nobre, madeira de fácil manuseio,
Faça de pau-brasil, de eucalipto, de peroba, né? Aquelas árvores grandes, né? Que você tira um monte de tábuas daquilo, de uma árvore só, né? Mas não, acácia. Nenhum marceneiro na face da terra queria trabalhar com aquilo. Toda torta, dura, cheia de nó e pesada. O que isso significa, pessoal? A acácia simboliza a nossa natureza humana. Pesada, torta. Verdadeiro cascadura, né? A acácia, a madeira de acácia simboliza a nossa natureza humana. Nossa natureza que é ruim, torta, cheia de nós e dura, de cerviz. Isso que significa. Agora, por que Deus usa isso? Ele quer nos dizer algo. Só que essa madeira ela vai ser revestida de alguma coisa. Lembra quando o apóstolo Paulo ele diz assim, ó, vocês têm um tesouro inestimável colocado em vasos de barro. O vaso de barro, olha o que ele está dizendo. Quem guardaria tesouro em vaso de barro? Quem? Gente, eu tenho uma peça aqui valiosíssima, vale milhões. Aonde eu vou colocar? Num vaso de barro. Qualquer um passa, tropeça, quebra o vaso. Nossa! Por que ele fala isso? Voltando lá. Olha só, nossa natureza pecaminosa. Nós somos pessoas difíceis, pessoal. Difíceis. Nós vamos ver muito isso. O povo, nós já vimos no nosso estudo o povo acusando Moisés. Moisés, você tirou nós lá para morrer aqui de sede? Você tirou nós de lá para morrer de fome? 40 anos, comendo esse pão. Eles falam desse jeito, comendo esse pão vil. Desprezando aquilo que Deus estava dando para ele. Olha a natureza do homem. E Deus usa exatamente a madeira, a pior madeira que existia no deserto. Faz dela, Moisés. A pior madeira. Não adianta apontar você isso, você aquilo, porque enquanto você está apontando o dedão para um fulano, tem 3, 4, tem 3 apontando para você, para mim, e outro falando, olha, Deus está vendo. Deus está vendo isso aqui. Deus está vendo. Você está querendo ser tão santo, enquanto você também erra. Então, a acácia sempre vai representar a nossa natureza humana. Todos nós, pessoal, é aquilo que a irmã Noemi acabou de falar. Não adianta apontar, não. Todos nós somos madeira de acácia. Todos nós. Próximo slide aí, primo. Próximo. Quando Jesus morreu para consumar, tipo assim, esse sacrifício que fazia no sumo sacerdote lá de todo ano levar um animalzinho, juntando, fazendo esse link aí do que nós somos realmente hoje, os animais iam viver em extinção, né? Porque haja cordeirinho para... Outro metal, pessoal. O ouro, a prata e o cobre. O ouro simboliza divindade, simboliza glória. Vamos lá, primeira referência, Apocalipse 3,18. Dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vistam-se para cumprir a sua vergonha nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Apocalipse 3,18. Outra referência que nós temos a divindade de Cristo é João 1,14. Aquele que é a palavra, o verbo, está em outras traduções, tornou-se carne
viveu entre nós e vimos o quê? A sua glória. Como glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Então, o ouro, ele representava a glória de Deus. Deus sempre usa essa analogia, né? Ele nos chama a atenção. Olha, o ouro, vocês precisam comprar ouro, porque vocês precisam se revestir com a minha glória. O ouro representa a divindade, a glória. O outro metal é a prata. A prata, pessoal, ela simboliza a redenção. Simboliza a nossa redenção, tá? Êxodo 3, nós já estudamos isso. Êxodo 3, quando Deus fala para Moisés, 3:22, que eles sairiam do Egito com muita riqueza, não é? Muita prata, olha. E farei, o 21, e farei com que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedadas em casa objetos de prata e de ouro e roupa que vocês porão em seus filhos e suas filhas. Assim vocês despojarão os egípcios. O 11:2. Diga o povo, tanto homens como as mulheres, que peça aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. O 12:35 vai dizer: os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. E aí, nós podemos... Aí nós vamos, o Êxodo 25, 3, 35:5, Êxodo 35. Ah, outro detalhe, tá, pessoal? Vocês vão ver que nós vamos ver muitas referências. Porque do capítulo 25 até o 40, nós vamos ver muitas coisas que Deus vai estar dando assim, as especificações técnicas daquilo que ele pediu fazer, tá? Então, agora a próxima referência é 35:5, Êxodo 35:5. Separe dentre os seus bens uma oferta para o Senhor. Todo aquele que de coração estiver disposto trará como oferta ao Senhor ouro, prata e bronze. Outra referência, Êxodo 38. (25 e 26). 38, 25 e 26. O peso da prata recebida dos que foram contados no recenseamento da comunidade foi superior a 3,5 toneladas, com base no peso padrão do santuário, 6 gramas para cada um dos recenseados, isto é, por 603.550 homens de 20 anos de idade para cima. Olha só. Era muito o valor disso, né, pessoal? Nós ainda estamos na prata. Levítico 5:15. Levítico 5, verso 15. Olha só, eu disse que a prata ela simboliza o quê? Redenção, né? Resgate, redenção. Levítico 5,15 vai dizer assim, ó: quando alguém cometer um erro, pecando sem intenção em qualquer coisa consagrada ao Senhor, trará ao Senhor um carneiro do rebanho sem defeito, avaliado em prata, com base no peso padrão. Outra referência, Levítico 27:3. Só para deixar assim confirmadinho que realmente simboliza isso.
27:3. Atribua aos homens entre 20 e 60 anos o valor de 600 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário. E se for mulher, atribua-lhe o valor de 360 gramas. Se for alguém que tenha entre 5 a 20 anos, atribua aos homens o valor de 240 gramas e às mulheres o valor de 120 gramas. Se for alguém que tenha entre 1 mês e 5 anos de idade, atribua aos meninos o valor de 60 gramas de prata e às meninas o valor de 36 gramas de prata. Já dá para, né? Já dá para entender. Você vê que tudo tem um simbolismo? Oi? A gente tá valendo metade. Não é que vocês estão valendo. Eu acho que Porque nós é mais leve. Depois eu vou dar uma informação que vai te alegrar. Você vai ver como... Olha só. Não, vou falar depois, né, Paulo? Não, vou falar depois. No próximo. Esse é no próximo, tá, Samara? Não esqueça. Não tá marcado aqui. Eu fiz questão de... Porque eu sabia que vocês iam falar isso. Pô, por que nós menos? Só que nós menos, mas nessa informação que eu vou trazer no próximo sábado, vocês vão se alegrar. Vocês vão se alegrar. Pessoal, vamos parar por aqui, que o nosso horário já venceu. E nós temos que trabalhar esse tema bem devagarinho, né? Então, ó, nós vimos que o ouro significa a divindade de Cristo, né? A sua divindade, a sua glória. A prata simboliza a redenção. E a madeira de acácia? Nós. O bronze vai ficar próximo sábado? O bronze, aí nós pegamos do bronze pra frente, tá bom? Do bronze pra frente. Pessoal, que Deus abençoe, tá? Foi muito bom. Michel e Karen e a irmã Selma. Ficamos muito felizes, tá? Sejam bem-vindos, é um prazer estar estudando a Bíblia junto com vocês, tá? E fiquem à vontade, viu, irmã Selma? Fiquem à vontade para trazer comentários, ponto de vista. Fiquem à vontade, viu, Michel? Muito bem-vindo. Enriquece o estudo, tá bom? Oi? Só uma partinha para não levar para casa. Não, claro. Mas eu estava com vergonha. É assim, ó, lá no início, falando sobre a morte ainda, que ela argumentou aquela hora. Quanto à morte, por que Deus ordenou matar? Porque eliminar completamente é como se fosse algo daninho, como se fosse erradicar, como essa doença que nós estamos agora, né? É uma coisa assim, precisa erradicar, que nem os irmãos já complementaram, é porque aquele povo maldoso ia contaminar todo o resto. Então, quando você tem numa fruteira uma fruta podre, vai apodrecer todas as outras, o que você faz? Saco de batata também. Né? Então, você entendeu? Então, não era vontade, mas era necessidade daquela morte. E a Bíblia tem uma citação Entendeu? que fala, se o teu olho te fizer errar, arranca. Melhor entrar no céu sem ele do que ficar Ela com ficou ele. em dúvida, porque, Bem colocado, Marcelo. você entendeu que era para eliminar tudo, para deixar tudo num nível só. E aqueles tinham que ser tirados. O apóstolo Paulo ele usa essa mesma metáfora e fala assim, ó, mortificai-vos os vossos membros. O que ele está falando mortificar? É fazer morrer, porque senão contamina. Contamina. Beleza? Ô, Emerson, deixa eu tirar se faz sentido. Eu acho que em Provérbio que fala, aí daquele que fazer minha obra relaxadamente, aí inclui nesse, em Êxodo 24, que para fazer as coisas para Deus, o linho, as coisas preciosas, faz isso aí. Faz todo sentido, claro. Porque, tipo assim, a gente vai fazer a obra de Deus, a gente tem que fazer da melhor maneira possível, né? É prestar a nossa oferta, o nosso sacrifício a Ele de maneira perfeita, né? Ou, tipo assim, da melhor maneira possível. Se Deus foi tão cuidadoso a ser muito técnico, né, quando ele passa essa especificação do tabernáculo, nós vamos ver isso também na roupa do sacerdote. Ele foi muito técnico também nos detalhes. E isso quer dizer algo para nós.
Isso quer dizer, nós servimos um Deus que não é como os deuses, que não exigia nada. Por que o povo sempre era atraído, né? Atraído a pender para o lado dos deuses? Os deuses não exigiam nada. De qualquer jeito se valia. Qualquer sacrifício, com bagunça, forma desordenada. Agora o nosso Deus não, ele é específico. Até as medidas, pessoal. Eu fico bobo com isso. E isso aí, trazendo para os nossos dias de hoje, a gente tem que fazer a obra dele da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível, é claro, não resta dúvida. E isso aí. Igual aquela foto que a Cássia postou lá no grupo, lá onde ficava, até tá mostrando pro Valdo, né, Valdo? Ficavam as tribos. As tribos, tudo organizadinha, não era de qualquer jeito, não. Isso quer nos dizer algo, pessoal. Quando meu marido vai pegar a ofertinha dele para trazer para a igreja, olha, é uma nota mais nova, hein? Nada de nota rasgada, nota velha. Porque para Deus tem que ser o melhor que nós temos, né? O nosso dízimo. Aí na hora que eu recebo, já tiro o dízimo do Senhor, já tiro o dízimo e já consagro assim, Senhor, esse aqui é do Senhor, não é meu, pertence a Deus, é o mínimo que eu posso fazer para a obra de Deus, para honrar a Deus que me salvou, é separar o dízimo para o Senhor. Então, cada vez que eu venho no culto, eu não estou perdendo tempo, nem que for uma criança que está dirigindo um culto de criança lindo, maravilhoso, que eu amo. Deus está presente. Deus se faz presente no culto de oração. Porque onde está 2 ou 3, como Jesus falou, né? Jesus falou que onde tiver só 2 ou 3, aí eu estou. Então, se Jesus está no meio, eu não vou perder tempo, porque Jesus está nesse lugar. Então, Jesus está ali para ouvir a minha oração, e se Ele está, Ele vai falar comigo, eu vou falar com Ele, e vou me alegrar, mesmo que seja uma criança dirigindo o culto, um jovem, ou quem quer que seja, eu me sinto bem. E todos nós devemos sentir bem também, de vir na casa do Senhor, agradar Ele em qualquer culto, E esse tabernáculo vai falar muito conosco, nós vamos apanhar muito. Nós já apanhamos nas festas. Nós vamos apanhar muito, o tabernáculo tem muito a nos dizer. Nós temos o conceito de vir buscar, deixa eu ir buscar. O tabernáculo não era buscar. Madeirinhas de acácia. O tabernáculo era trazer. Beleza, pessoal? Apesar de tudo, é a intenção, né? Com que você vai vir fazer as coisas. Aproveitando a presença da irmã Selma, faz a oração para encerrar. Pode ser. Mas já gira no manto. Amado Deus e Pai Celestial, te adoramos, Senhor, por essa manhã grandiosa que o Senhor veio nos conceder, Senhor, de vida, de paz, de saúde, de confraternização, Senhor, de união, para nós aprender da Tua palavra, que é tão valiosa para nossas vidas, para os nossos corações. Papai, coroa de vitória para cada um que aqui se fez presente, Senhor, ao Teu servo que ministrou a palavra. Toma, Senhor, a nossa vida no Teu altar, como oferta santa e agradável para Ti neste dia, dando-nos um dia abençoado, cheio de paz, de saúde, de alegria, Pai. Abençoa o nosso alimento, Pai, nos guarda, nos preparando para o dia da Sua vinda, ó Senhor. Assim nós Te adoramos e agradecemos, não só hoje, mas para sempre.